Capítulo 7. Então? Eu pergunto à doutora Benefielde na segunda de manhã. Estou doido? Minha mãe marcou a consulta para me provar que não estou doido. Ela desliga a lanterninha e a enfia no bolso do jaleco branco enquanto sacode a cabeça, me dando um sorriso divertido. Não. Você sofreu uma perda significativa e isso pode se manifestar de formas inesperadas. Tipo ser assombrado pela Kimberly. Tipo, ver o que você quer ver, ela corrige, erguendo seu iPad para me mostrar as tomografias do meu cérebro que fiz hoje. Olha. Ela passa de um cérebro saudável para o meu para provar alguma coisa sobre como eu estou ótimo. Minha mãe estica o pescoço para ver as imagens, mas eu nem me dou ao trabalho. Nossos cérebros são máquinas magníficas, a doutora Benefielde acrescenta, fechando seu iPad. Eles fazem o que precisam fazer para nos proteger da dor, seja física ou emocional. Não há nenhum problema no seu que não vá passar com o tempo. Ok? Para nos proteger da dor? Como ver minha namorada morta me protege da dor? Ela me olha até eu concordar, então puxa um bloco de receitas e uma caneta e rabisca algo na página antes de arrancá-la e entregá-la para mim. Eu a pego e baixo os olhos para ler. Estou esperando ver algum nome maluco de remédio, mas o que está escrito é: relaxe. Não está acontecendo de verdade. Ótimo. Kylie, ela diz e eu levanto os olhos, encontrando seu olhar sério. As visões que você tem tido, elas não são reais, ok? Elas vão sumir quando você estiver pronto. Eu prometo. Mas, por enquanto, quando acontecerem, pegue essa receita. Leia, lembre-se dela, acredite no que ela diz. Eu faço que sim, mas as palavras dela não me confortam. Sumir? O que vai acontecer quando até esse último traço da Kim sumir? Quando eu a vejo, eu sinto que sou um doido, o que é uma droga, mas eu também a vejo. E eu não estou pronto para perder isso. Depois de voltarmos para casa, minha mãe sai para o trabalho. Preparo uma tigela de sucrilhos e sento na mesa da cozinha. Por um tempo tudo que ouço é minha mastigação barulhenta, mas então eu juro que escuto uma voz abafada, sem conseguir discernir as palavras. Fico imóvel, a colher a meio caminho da minha boca, forçando os ouvidos. Mãe? Eu chamo, minha voz ecoando pela casa vazia. Será que ela esqueceu alguma coisa? Eu ouço com mais atenção e percebo que o som parece vir de baixo do meu bolso. Quando eu puxo meu celular, há som saindo dele. Ah, cara! Para quem minha bunda telefonou? Sam, a voz diz quando eu ergo meu telefone até o ouvido, as palavras finalmente claras o suficiente para que eu entenda. Eu abro minha boca para responder, mas percebo que é uma mensagem na caixa postal. Eu nem sei se você vai ouvir isso, mas eu preciso te dizer que estou preocupado. E antes que você ria, babaca, é sério. Você está nos assustando. A mensagem corta e a tela se acende, mostrando a lista de mensagens não ouvidas. Eu encaro o celular na palma da minha mão. Meu polegar hesita acima do botão verde de ligação por tanto tempo que a tela apaga. Eu engulo em seco, então enfio o celular de volta no bolso. E só depois de terminar de comer, limpar o sofá do porão, encher um saco de lixo inteiro com embalagens de comida, lavar a louça e os copos que estavam ao lado da minha cama e completar todas as tarefas existentes que eu podia pensar, tomo coragem para ligar para ele de volta. O telefone toca por tanto tempo que nem tenho certeza se ele vai atender. Com certeza ele está bravo comigo depois de meses sendo ignorado. Mas é o Sam, então apesar de eu não merecer, ele atende. Sam termina seu uísque e pega o cantil para espiar dentro, seu rosto curioso. Eu observo, notando a expressão cansada em volta dos seus olhos escuros e a barba por fazer, algo que eu literalmente nunca vi no rosto dele. Normalmente eu provocaria por isso, mas ele está monossilábico desde que chegou aqui, há 15 minutos, não importa o que eu diga. Minhas habilidades sociais claramente pioraram bem depois de um verão inteiro sozinho. O que, te fez decidir ficar por aqui? Eu pergunto, apontando com a cabeça para a camiseta azul e cinza da faculdade local que ele está usando.
Eu sei que ele entrou em algumas universidades públicas, então eu não sei o que o fez mudar de ideia. Ele ergue uma sobrancelha para mim e eu vejo algo que só vi raras vezes em uma vida inteira de amizade. O Sam bravo. Minha vida não tem sido exatamente flores, cara. Uma das minhas melhores amigas morreu e meu melhor amigo desapareceu da face da terra. Ele diz. Depois de um minuto, a expressão dele se suaviza. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo com você. Eu tinha que ficar perguntando para sua mãe. Eu dou um gole longo no uísque. Ele queima minha garganta, mas ajuda as palavras a saírem mais fácil. Me desculpa, Sam. Eu estou falando sério. Mas devo honestidade a ele. Eu sei que fui um amigo bosta, mas eu só não conseguia. Eu não conseguia ficar perto de você. Eu não conseguia ficar perto de ninguém. Às vezes eu acho que ainda não consigo. Sinto os olhos dele me avaliando. Você está com uma cara de merda, ele diz, finalmente, apontando para minha camisa amassada, cabelo precisando de corte, barba estranhamente encaracolada. Eu dou de ombros. Não me importo muito com a minha aparência. Kimberly não está aqui para me ver. Era sempre ela que me dizia que eu parecia um animal quando ia de moletom para a escola. Que havia outras roupas além de shorts de corrida. Que importa agora se eu faço a barba, penteio o cabelo ou visto uma camisa limpa? E por que importava antes, se tudo ia acabar assim? Bom, Sam suspira e o que resta da raiva dele parece evaporar de seus ombros. Eu estou feliz que não te perdemos também, mesmo que você esteja com uma aparência de merda, ele diz enquanto inclina o cantil na sua mão para servir mais no copo. Ele sorri e aponta com a cabeça para o cantil. Como isso chegou até aqui? Eu encontrei nas sacolas que vieram do hospital, eu digo, apontando com a cabeça para o armário onde minha mãe colocou as coisas depois de jogar fora meu paletó rasgado e ensanguentado. Minha mãe não deve ter notado. Eu sei que podia pegar a saída fácil. Manter a conversa assim, uísque bobagens. Mas as palavras dele ainda ecoam no meu ouvido. Algo nelas parece errado. Você está feliz por não ter me perdido também, eu repito, sacudindo a cabeça. Às vezes eu queria que tivesse sido eu. Às vezes eu sinto como se estivesse esperando que ela entrasse por aquela porta. Eu olho para o outro lado do corredor, para o sofá e a almofada cinza vazia. Esperando que as coisas voltem ao normal. O rosto de Sam fica sério, como costumava ficar quando ele começava a cantar antes de uma grande jogada. Eu também, ele diz com uma voz firme. É por isso que não podemos esquecê-la. Precisamos ficar juntos porque somos os únicos que podemos manter a memória dela viva. Era o que a Kim iria querer. O que a Kim queria. Eu costumava achar que sabia o que ela queria melhor que qualquer um. Mas não. Sam sabia. Eu penso em todas as conversas que aconteceram pelas minhas costas. Em como ele sabia o que ela realmente sentia. O que ela realmente queria. Há quanto tempo você sabia? Eu pergunto a ele. Sobre Berkeley? Ele hesita, mas em vez de responder, só baixa a cabeça. Desculpa. Eu devia ter te contado. Eu digo, simplesmente. Mas eu penso no que Kim disse no carro, quando falou em terminar. Em ela ir para Berkeley. Você teria deixado? Ele também pensava assim? Ele me observa por um longo tempo e, quando percebe que não vou explodir, ele continua. Eu sei que aquela foi uma noite ruim, mas ela te amava. Você precisa se lembrar disso. Eu deixo as palavras assentarem, e elas fazem minha cabeça flutuar mais do que o álcool. O amava no passado ainda é tão dolorido quanto naquela noite. E é coisa demais para lidar agora. Sam não insiste no assunto. Nós passamos para um território mais seguro, falamos dos planos dele para este semestre e os jogos de futebol da UCLA, embora eu não tenha tido forças para acompanhar nada da pré-temporada. E então, quando ele vai embora, eu prometo não ser mais um babaca e mandar mensagens mais vezes. Mas alguns minutos depois que a porta se fecha atrás dele, eu a abro novamente e saio em meio ao vento frio do fim de verão.
Levo um segundo para perceber que estou indo para o lago, levando o cantil de uísque pela metade comigo, mancando pela trilha que leva ao parque. Sento à beira d'água, à sombra de um dos grandes salgueiros, com o olhar distante enquanto o sol da tarde reflete na superfície da água e a faz brilhar. O vento sopra suave, puxando meu cabelo e trazendo consigo uma voz. Um sussurro. As palavras são baixas demais para eu discernir. Olho em volta, tentando achar de onde ela vem, mas dessa vez eu não me surpreendo por não encontrar nada, só a grama verde em volta do lago, as árvores rodeando a margem, e um sentimento que não consigo afastar. O que Sandice fica passando pela minha mente, como as voltas depois de um saco de amendoins confiscado. Eu não estou preocupado com não esquecê-la. Eu nunca poderia. Mas como eu deveria saber o que ela iria querer que eu fizesse? Como ela gostaria que eu fosse sem ela? A voz some na brisa e eu passo as mãos pelos meus cabelos, questionando se sou capaz de me aguentar em pé quando me sinto tão estável. Capítulo 8. Encaro meu reflexo no espelho do banheiro e enfio a barra da minha camisa branca dentro das calças enquanto checo minha aparência uma última vez. Meu cabelo ainda está uma bagunça, comprido e sem corte, mas a barba por fazer dos últimos 3 meses se foi, e o novo pós-barba que eu comprei antes da formatura finalmente foi usado. A cicatriz na minha testa desbotou e o vermelho agora é um cor-de-rosa bem menos chamativo. Eu não diria que estou com uma boa aparência, mas pelo menos parece que estou me esforçando. Além disso, eu não quero que Kimberly me veja com essa cara de quem nunca ouviu falar de algo chamado banho. Sorriu para mim mesmo, me lembrando do banquete para atletas no final do 3º ano. Eu fui direto depois de um jogo de futebol no quintal com Sam. Ela quase me matou por causa disso antes mesmo da gente entrar, então puxou um pente da bolsa para arrumar meu cabelo de um jeito que só ela conseguia. É sempre assim. Alguma lembrança me prende no lugar, me impede de seguir. Mas Sam estava certo na semana passada. Eu preciso ir vê-la. Eu não posso deixá-la pensar que eu a esqueci. Suspirando, eu saio pela porta do banheiro e passo para o meu quarto. Minha determinação se torna incerteza quando minha mão hesita sobre o buquê de íris, as pétalas roxas vivas demais para um dia tão pesado. Estou mesmo pronto para isso? Penso nas semanas que se passaram desde que minha mãe decidiu arrancar minha porta do batente. Acho que em alguns aspectos me sinto mais forte. Estou realmente indo às minhas consultas. Estou respondendo às mensagens do Sam em vez de ignorá-las. Não pirando cada vez que vejo Kim em cadeiras vazias ou do outro lado da sala, lugares em que ela não poderia estar. Mas hoje eu vou realmente vê-la. Vou ao cemitério ficar em frente a uma lápide com o nome dela e tentar o máximo que posso entender o que ela iria querer que eu fizesse. E agora que esse momento chegou, eu estou com muito medo. A mesma sensação de estômago contraindo quando a falsa Kim decidiu aparecer ao meu lado durante aquele jogo de futebol 2 semanas atrás. O que vai acontecer quando eu estiver realmente perto dela? Quer dizer, eu poderia fazer isso amanhã. Ou até mesmo semana que vem. Quando a minha mãe chegasse em casa, da rua, eu até poderia ligar para o Sam para adiar. Mas eu só estaria adiando. Não seja tão complicado, Kylie, eu murmuro e subo os degraus, passando pela porta, esperando que a caminhada super longa até o cemitério me dê tempo suficiente para me recompor. Mas é claro que hoje parece ser só um quarteirão. Rápido demais os portões de ferro fundido aparecem diante de mim, as grandes árvores fazendo sombra sobre o mar de túmulos, uma tristeza pesada nos galhos caídos. Diminuo ainda mais o passo enquanto sigo pelo caminho, observando cada lápide, adiando meu destino. Mães, pais, filhos, avós. Até mesmo crianças. Merda, eu não queria estar aqui. Alguns túmulos estão bem cuidados, com flores frescas em volta da lápide, lembranças de amigos e pessoas queridas. Outros estão tomados pelo mato, não há mais ninguém para cuidar deles. O túmulo de Kim está bem? Eu realmente espero que sim. Embora eu não me importe de parecer desleixado, não acho que aguentaria ver qualquer coisa dela abandonada assim. Eu não gostaria que tivesse a aparência, como, a desse aqui. Eu paro para observar uma pequena lápide com era subindo pelos cantos e uma única palavra na inscrição: adeus.
Sem nome, sem data, nada. Merda, isso é triste. Minha cabeça ferve de dor e eu preciso me manter firme, piscando os olhos a cada letra, ui, até a sensação começar a passar. Eu me pergunto a que tipo de pessoa pertence uma lápide assim. Se alguém sequer se lembra dela. Quando toda a dor se dissipa, eu puxo uma flor roxa do buquê que tenho em mãos e a coloco com cuidado na lápide solitária. Eu não sei bem por que faço isso, mas parece algo que deveria ser feito. Especialmente porque a lápide ao lado está cercada por um mar de flores cor-de-rosa que vão até onde a sepultura permite. As grandes pétalas triangulares são brilhantes e chamativas. Eu realmente não sei como não reparei nelas antes. Eu toco suavemente uma das flores. Acho que as reconheço do jardim da minha mãe. Ela tentou cultivá-las alguns anos atrás. Elas têm um aroma forte o suficiente para entrar pela janela da cozinha nas manhãs de verão. Mas como elas se chamam mesmo? Já passei por metade dos 10 nomes de flores que eu conheço quando percebo quanto tempo estou demorando. Eu me apresso. Vamos lá, Kylie. Continuo na trilha por mais alguns passos, minha mente passando daquelas flores cor-de-rosa para a lápide com o adeus. Algo nela parece errado. Por quê, exatamente? Eu estou tão compenetrado pensando nisso que quase deixo passar. Kimberly Nicole Brooks. Descanse em paz. Eu perco todo o ar. O túmulo não está coberto de grama ou negligenciado. Na verdade, alguém já deixou um enorme buquê de tulipas azuis ali, com cores vivas o suficiente para ter um toque de lilás na base de suas pétalas regulares. Tulipas azuis. Eu olho para as íris na minha mão. Merda. Tulipas azuis eram definitivamente as flores favoritas dela. Eu consigo ouvi-la nesse momento me dizendo que ela as amava porque combinavam com seus olhos. Íris são apenas as primeiras flores que eu comprei para ela. Se Kim estivesse aqui, ela se recusaria a falar comigo pelo resto do dia. Ou da semana, se ficasse especialmente chateada com isso. Deus, eu amava, mas eu odiava quando ela fazia isso. Eu a amo, eu me corrijo. Eu sempre vou amá-la. Qual o problema comigo, pensando nisso no momento desses? Eu coloco meu triste buquê de íris ao lado das tulipas e minha mão toca na pedra cinza e áspera. Meus dedos traçam o nome dela. Os últimos meses me trouxeram até esse momento. Kim. Eu paro, colocando a mão inteira na lápide, todos os sentimentos que eu mantive enterrados me atingindo ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Não consigo estar aqui. Não ainda. Mas respiro fundo e tento começar de novo. Eu não acredito nisso. Sacudo a cabeça enquanto minha garganta arde. Eu não posso acreditar nisso. Mas todos os dias quando eu acordo tenho que encarar que você não está mais aqui. Eu sinto uma pontada de dor na minha têmpora, uma irradiação que vem de um único ponto, quase um chiado. Eu a esfrego com a ponta dos dedos e luto para continuar. Se eu pudesse fazer tudo outra vez, eu não teria ficado tão bravo na festa, eu digo, finalmente. Eu não teria forçado aquela conversa no carro. Eu teria escutado quando você disse que queria se virar e não me ver ali. Eu engulo em seco, as palavras dela ecoando na minha cabeça. Elas ainda doem, mas é uma dor mais suave do que aquela com a qual eu me acostumei. E isso não é sobre a minha dor. Eu teria te dado o tempo que você quisesse. Eu teria deixado você dirigir, eu digo com uma risada áspera. Você com certeza teria rido disso, continuo, quase escutando o som, vindo de algum lugar fora do meu campo de visão. Quase. Abro a boca novamente, querendo dizer tanta coisa, mas os pensamentos viram um emaranhado de palavras e tristeza, uma bagunça geral sem sentido. Eu aperto as minhas mãos contra a lápide com mais força, tudo aumentando e aumentando até meu cérebro ferrado finalmente explodir. Uma dor aguda e penetrante atravessa a minha têmpora e pequenos flashes de luz irradiam para dentro vindos do canto do meu olho. Puta merda. Era uma vez um menino, diz uma voz atrás de mim, com palavras suaves e delicadas o suficiente para fazer um arrepio subir pelo meu braço.
De início, encoberto pela neblina da dor, eu acho que é Kim. Outra alucinação. Mas a voz não é a dela. Eu me viro rapidamente, esperando ver alguém, mas só encontro as árvores farfalhantes. Minha visão embaça, depois clareia. A dor pulsa atrás dos meus olhos, então eu os fecho com força, esfregando minhas têmporas até que a dor enfraqueça o suficiente para que eu enfie a mão no bolso e puxe uma embalagem de Tilenol. Eu luto contra o lacre de segurança da embalagem antes de finalmente conseguir libertar 2 comprimidos na palma da minha mão e engoli-los a seco. Mas a voz não se foi. Ele estava triste sozinho, ela ecoa atrás de mim. Dessa vez, quando eu me viro, minha mente está límpida o suficiente para eu ver uma garota com um suéter amarelo sol a alguns passos de mim, perto do mar de flores cor-de-rosa. Seu cabelo é comprido, castanho e ondulado e parece balançar suavemente, no mesmo ritmo das árvores atrás dela. Ela me estuda com tanta incerteza que eu me pergunto se a voz veio de algum outro lugar. Mas só estamos nós dois aqui. Esfrego os olhos tentando focá-los nela. Algo na garota é familiar. Será que ela frequentou Ambrose? Acho que não, eu conhecia praticamente todo mundo que estudava lá e acho que definitivamente me lembraria dela. Oi, eu digo, erguendo minha mão no aceno mais desconfortável do mundo. Ela se vira para olhar por cima do ombro, como se estivesse procurando a pessoa para quem eu estou acenando realmente. Eu te conheço. Pergunto quando ela volta a olhar para mim. Ainda estou tentando lembrar de onde eu a conheço, meu cérebro passando por acampamentos, jogos de futebol e corredores. Ela balança a cabeça em negação e, embora eu possa jurar que já a vi antes, eu não insisto. Você disse alguma coisa agora há pouco? A garota hesita, seus olhos cor-de-mel arregalados de curiosidade. Ou talvez de surpresa. Ou talvez ela esteja confusa por ter me visto brigar com a tampa de uma embalagem de remédio por 1 minuto e meio. Eu não achei que você pudesse me ouvir, ela diz. Eu me aproximo dela e noto uma constelação de sardas em seu nariz. Eu ouvi alguém falando. Foi você? Ela parece cautelosa, incerta se deve responder. Os olhos dela examinam os meus. Eu deveria voltar para o túmulo de Kim, o motivo de eu estar ali, mas em vez disso as palavras saem da minha boca. Era uma vez, certo? Os olhos dela se fixam nos meus e essas 5 palavras pairam entre nós. Ela coloca o cabelo atrás das orelhas, seu rosto corando. Eu conto histórias, ela diz enquanto toca de leve uma das flores cor-de-rosa. Histórias? Tipo, contos de fadas. Sim, ela responde, me olhando de volta com um sorriso pequeno e satisfeito. Exatamente como contos de fadas. Que legal, eu digo e fico parado na frente dela, as flores cor-de-rosa entre nós. Ela começa a fazer círculos na terra com a ponta do all-star amarelo que está usando. Como ela não diz mais nada, eu começo a falar de novo. Qual o seu nome? Eu pergunto, mas a voz dela atropela a minha com a pergunta. Sua cabeça está doendo? Minha cabeça. Eu toco a cicatriz. Achei que meu cabelo comprido a cobrisse. Eu corro os dedos por ela. A dor ainda permanece, porém mais distante agora. Como você? Marley, ela diz, nossas palavras se atropelando de novo. Meu nome é Marley. Marley. O nome não é familiar, mas o rosto dela é. Meu nome é Kylie, eu digo, tentando nos manter em uma conversa só, em vez de 2. Kylie Laferte. Ela sente e estuda meu rosto por um longo tempo antes de dizer. Comida ajuda. As dores de cabeça. Meu olhar pousa inconscientemente na boca dela. Seus lábios são rosados e delicados, curvados nos cantos como 2 pétalas de rosa. Talvez você devesse comer alguma coisa? É hora do almoço, ela diz. Uma dor rápida e aguda cruza minhas têmporas e some antes mesmo que eu erga a mão para tocá-las. Você, quer almoçar? Ela pergunta. Ah, eu digo, finalmente entendendo. Meu estômago contrai. Eu não estou aqui para fazer amigos. Eu estou aqui por causa de Kim.
Eu sacudo a cabeça e começo a me afastar dela. Não. Eu preciso ir. Mas você está com fome, ela argumenta. Eu abro minha boca para protestar e, como se fosse programado, meu estômago solta um ronco longo e grave. Perfeito. Marley dá um sorriso. Eu preciso me controlar para não sorrir de volta enquanto uma risada tenta sair. É uma reação tão estranha para mim agora, dar risada. Mas a sensação é boa. E ela está certa. Eu estou com fome. Mas, ir almoçar com ela significaria sair daqui antes de terminar de falar com Kim. Embora eu não faça ideia do que dizer, não parece certo fazer nenhuma outra coisa. Então, se eu não posso fazer isso, eu provavelmente devia ir para casa. Obrigado, mas eu realmente não posso, digo e passo mancando por ela, indo em direção ao portão, derrotado. Ah! Você vai embora, ela diz. Algo na voz dela me faz dar meia volta. Eu estou mais do que pronto para começar a longa caminhada para casa, mas ela coloca o cabelo atrás da orelha, seus olhos cor-de-mel cheios de expectativa. Continue andando. Eu quero, mas me sinto preso, meus pés desobedecendo completamente meu cérebro. Marley dá um passo na minha direção, mas como eu não digo nada, ela enfia as mãos nos bolsos e desvia o olhar. Talvez ela esteja solitária. Um cemitério não é exatamente um bom lugar para passar a hora do almoço. Acho que consigo me identificar com isso. Nos últimos 3 meses minha vida social se resumiu a passar o tempo com a minha mãe. Às vezes Sam, mais recentemente, mas no geral só minha mãe. Isso provavelmente não é a coisa mais normal do mundo para um cara de 18 anos, mas eu nem sei mais como ser normal. Eu olho para ela de novo. Quer dizer, é só um almoço. Eu ia para casa comer cereal ou algo assim de qualquer forma. Ela me dá um pequeno sorriso, como se soubesse o que eu estou pensando. Então, ela incentiva. Vamos almoçar? Eu pergunto. A voltagem do sorriso dela é equivalente a uns 9 sóis. Seus olhos parecem mais brilhantes, a cor de mel mais viva. Mais vibrante. Mais verde. É contagioso. De repente, eu também estou sorrindo. Meu primeiro sorriso verdadeiro em meses. É uma boa sensação deixar alguém feliz, para variar. Eu adoraria, ela responde, e nós seguimos juntos pela trilha em direção aos grandes portões de ferro. Eu hesito, olhando de volta para o túmulo de Kim enquanto estamos saindo. Eu não sei o que eu esperava que acontecesse, mas definitivamente não era isso. Eu prometo a ela que vou voltar, que da próxima vez eu vou saber o que dizer, mas ela permanece em silêncio. Capítulo 9. Alguns minutos depois, eu congelo quando percebo onde estamos. Aqui? Mesmo? De todos os caminhos que poderíamos ter trilhado, meus pés me guiaram automaticamente para esse, a trilha sinuosa do parque que chega no... Ah, eu amo esse lago, Marley diz. Eu dou um olhar enviesado para ela. Você já esteve aqui? Ela sente uma peça do quebra-cabeça entra no lugar. Talvez seja por isso que ela parece familiar. Eu devo tê-la visto quando vim aqui com Kim e Sam. O lago era um dos nossos lugares favoritos, especialmente porque normalmente ficava bem vazio no fim da tarde e definitivamente vazio à noite. Sem luzes em volta, toda a piscina de água e as árvores imersas na escuridão eram só nossas. Ali bebemos champanhe barata em copos descartáveis quando Kim conseguiu o posto de capitã das líderes de torcida e Sam subiu na pedra do meio, agitando os braços, quando ele foi convocado para o estadual depois de uma temporada perfeita no 3º ano. Às vezes eu e Sam vínhamos sozinhos se estávamos matando tempo depois do treino, ou Kim me encontrava aqui para resolvermos alguma briga. Agora eu me pergunto se eles vinham aqui sozinhos. Se foi aqui que Kim contou a Sam sobre Berkeley. Mas eu fico daquele lado, Marley diz, chamando minha atenção ao apontar para o outro lado do lago, onde há um pequeno bando de patos, seus pés cor de laranja contrastando com a coberta verde da grama. É onde ficam meus patos. Não sei se meus olhos estão me enganando, mas eu juro pela minha perna boa que a grama parece mais verde daquele lado. É uma metáfora estúpida, eu sei,
mas eu preciso de uma desculpa para me afastar do nosso banco e desse sentimento de garras no meu peito. Vamos para o seu lado, então. Eu começo a andar naquela direção, meus olhos encontrando os de Marley quando eu aponto o outro lado do lago com a cabeça. Faço uma pausa para reajustar minha muleta e quando ergo os olhos vejo que Marley já deu metade da volta, me deixando totalmente para trás. Ei! Eu grito para ela. Onde é a corrida? Ela se vira para me olhar, seu cabelo comprido flutuando na brisa, o sol demarcando seu rosto. É como uma foto muito bem planejada do Instagram que ganhou vida. Uma imagem perfeita que normalmente você precisa de 300 tentativas para conseguir. Eu desvio os olhos e aponto para um pequeno quiosque a alguns metros dali, com uma placa vermelha e amarela ao lado. Vamos almoçar, eu digo, repetindo as palavras de antes. Ela sorri. Nós vamos até lá, mais devagar agora, até o pequeno quiosque onde cada um de nós compra um cachorro-quente e batatas fritas. Eu compro uma coca, mas Marley escolhe o chá gelado deles, feito com hortelã fresca da pequena horta comunitária do parque. Chá de hortelã gelado é minha bebida preferida. Especialmente no verão, ela diz enquanto olha para as árvores amareladas que estão atrás de mim, os primeiros sinais do outono surgindo por toda parte. Só me restam mais algumas semanas para aproveitá-lo. Eu tento equilibrar meu prato e observo enquanto ela pega um pequenino prato de papel para seus condimentos. Ela divide cuidadosamente o ketchup, a mostarda e a maionese, colocando uma barreira de batata frita entre eles, a sobrancelha franzida de concentração. Qual é a dessa divisão? Você acha que a mostarda e o ketchup não se dão bem? Eu pergunto quando nos sentamos na grama verde reluzente do lado dela do lago. Eu gosto de pensar que, cada um merece seu próprio espaço, ela diz, colocando os pés embaixo das pernas enquanto ergue uma batata. Então, porque eu sou um babaca, eu enfio uma das minhas batatas no montinho de ketchup no meu prato e passo direto para a maionese. Ela faz uma careta quando eu enfio a coisa toda na minha boca. Ok, mas você sentiu o gosto da batata frita? Eu mastigo, minha testa franzida quando engulo. Um gosto perfeito de maiúsculo, mas nada da batata. Eu nem conseguiria distinguir se é mesmo uma batata. Eu observo Marley cuidadosamente tocar o ketchup com a pontinha de uma batata frita antes de dar uma mordida lenta. Às vezes, menos é mais. Eu dou de ombros e me forço a desviar os olhos na direção do cemitério. Eu me lembro que só estou sendo educado. Fazendo uma boa ação. Não é como se eu fosse vê-la outra vez. Mas a culpa começa a borbulhar a cada segundo que passa, e a comida começa a perder o gosto. Não foi para isso que eu vim até aqui. Eu vim me despedir de Kim, não para aprender etiqueta de condimentos com uma garota aleatória que eu conheci a centímetros do túmulo da minha namorada. Ex-namorada, eu me corrijo pela milésima vez, ainda mais frustrado. O que eu estou fazendo? Termino rapidamente meu cachorro-quente e me levanto de supetão enquanto empurro minhas batatas na direção dela. Fique com o resto, eu digo, evitando os olhos dela porque sei que se encontrá-los provavelmente vou ficar. Eu tenho que ir, minha mãe precisa de ajuda com. Talvez eu te veja outra vez, ela diz, cortando a mentira que eu estava prestes a inventar. Como se ela tivesse percebido, mas não se importasse. Ela sorri com timidez. Talvez, eu digo, embora tenha uma boa certeza de que ela não vai. Então saio andando vacilante com minhas muletas. Ainda estou pensando nos molhos divididos, em sua pequena constelação de sardas e na grama verde perto do lago quando passo pela porta da frente de casa quase meia hora depois. Como se tivesse sido ensaiado, a cabeça da minha mãe surge da cozinha para me cumprimentar, a porta mal se fechando atrás de mim. Ela olha minha camisa e calça social. Você finalmente foi até o cemitério? Ela pergunta, segurando com mais força a espátula que tem na mão. Eu deixei escapar, quando Sam foi embora, que eu estava pensando em ir, e ela me pergunta sobre isso todo dia desde então. Eu respondo, ríspido, mas não elaboro. Não foi exatamente um sucesso. Eu estou começando a fazer o jantar. Nós podemos conversar enquanto isso. Eu já comi, digo enquanto sigo na direção do meu quarto.
Eu preferiria quebrar meu fêmur de novo a conversar sobre este dia. Eu cambaleio escada abaixo até o porão e paro na frente do armário para guardar o blazer. Quando abro a porta, meus olhos param na caixa enfiada no fundo. A caixa com o que conseguiram tirar do meu carro depois do acidente. Eu a puxo e a coloco no chão do meu quarto. Fico sentado em frente a ela pelo que parecem horas, tentando juntar coragem para abri-la. Já que não consegui chegar a lugar nenhum no cemitério hoje, eu poderia pelo menos tentar fazer isso. Eu me pego encarando um pedaço de tecido branco que está saindo por um dos cantos. Eu não sei o que é, mas algo nele me deixa com medo de levantar a tampa. De ver o que mais está ali dentro. Reúno coragem de enfiar a mão e afastar as camadas. Lentamente exploro o conteúdo e o pedaço de tecido se desenrola revelando ser uma echarpe. Embaixo dela, uma bolsa. Um único sapato. Pequenas partes dela que nunca mais serão usadas. Nunca mais serão enroladas graciosamente em volta do seu pescoço, ou penduradas no seu ombro, ou chutadas para um canto do meu quarto quando voltamos para casa à noite. Exploro mais e encontro o globo espelhado, completamente intacto. Eu ergo para que a luz do meu abajur se reflita nele e espalhe pequenas faíscas de luz pelo quarto. Um raio de dor atinge minha cicatriz e eu vejo o pequeno globo espelhado refletindo os faróis do caminhão que corre na nossa direção, as centelhas de luz cobrindo o rosto horrorizado de Kimberly. Meu batimento acelera e minha visão fica embaçada. Solto o enfeite, fecho meus olhos e a dor recua conforme a memória desbota. Quando eu os abro, meus olhos percebem a pequena caixa de veludo bem no fundo. Com cuidado, lentamente, eu a pego e abro, revelando a pulseira de berloques. Eu passo meus dedos por ela, o metal gelado pousando suavemente na minha palma. Meus dedos percorrem os berloques e chegam aos elos vazios, o espaço que eu guardei para nossas memórias futuras. Memórias que ela construiria sozinha, em Berkeley. Agora eu estou construindo memórias sem ela. Eu penso nas palavras de Sam quando ele esteve aqui em casa. Sobre o que Kim iria querer. Na minha mãe e seu sempre para frente. Nunca para trás. Em Marley, perto do lago. Nosso lago. Eu coloco a pulseira de berloques dentro da caixa com cuidado e aguardo. É cedo demais. Eu fui hoje ao cemitério porque pensei que era o que Kim iria querer. Então por que cada minuto ainda parece ser uma traição ao passado?